pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo do time de gestão dos Fiagros da XP Asset. Esse mês a gente vai trazer um vídeo um pouquinho diferente, a gente vai contextualizar os 7 primeiros meses do ano para vocês, falar tudo que aconteceu no agronegócio nesse começo aí de 2024, né? E como de praxe, a gente sempre começa nossos vídeos falando dos rendimentos referentes ao mês de julho, né? Que são pagos no 10º dia útil do mês de agosto, né? A gente pagou 0,11 centavos no XP-CA e 0,095 no XP-AG. Hoje eu estou aqui com o Gabriel Tosini, também do nosso time de gestão. Gabriel, fala aí um pouquinho pra gente como é que foram esses 7 primeiros meses do ano, né? Um ano desafiador, uma safra desafiadora. Contextualiza aí pro pessoal o que foi o resumo aí. Bom, Gustavo, gostaria de começar primeiro comentando sobre o mercado de grãos. Acho que a gente começou o ano com um cenário bastante desafiador. A gente vinha ali dos 3 últimos meses de 2023 com bastante déficit hídrico nas principais regiões produtoras, né? O que acarretava, né, uma preocupação muito grande para os produtores, para o mercado em geral, sobre qual o volume que seria produzido na safra brasileira. Porém, a partir desses 3 meses iniciais do ano, né, a gente começou a ver que o regime de chuvas voltou e a gente teve uma safra muito grande. Foi a nossa segunda maior safra de soja da história. Perdeu, claro, para o ano passado, que foi uma safra recorde, mas mesmo assim uma safra bastante importante para o Brasil, bastante importante para os produtores, que conseguiram colher bem, e para os produtores, principalmente aqueles que são o nosso objeto, né, de gestão, o nosso objeto-alvo aqui no fundo, que são produtores bem tecnificados, com governança corporativa muito grande, conseguiram de fato ter bastante rentabilidade e ter uma geração de caixa importante para a safra, para a continuidade aí do ano. Sim, foi uma safra no final de 150 milhões aproximado, né, de toneladas. Não foi aquele recorde de 164 que se almejava, Perfeito. mas ainda assim foi uma safra muito boa, né? Acho que o grande ponto de atenção foi a questão de preço, né? Contextualiza Justamente. um pouquinho pra gente aí. Questão dos preços, a gente vê uma deflação dos preços desde o ano passado, né, com os estoques mundiais, principalmente com uma oferta, né, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, muito grande. A Argentina voltando A forte Argentina também, voltando né? forte também a produzir. E de fato a gente viu que esse preço foi se deflacionando. Então a safra ali no meio do ano passado, que era de 130, 140 reais Dependendo da praça, dependendo da praça, Uhum. estava praticamente 100 reais a saca de soja nesse ano. Lá no Mato Grosso até baixou de 100, né? em Baixou alguns de 100, momentos. mas como que a gente falou, os produtores que a gente tem aqui por alvo e são nossos devedores nos fundos, são produtores super tecnificados. Então a gente tem alguns casos, né, que chegaram a fixar acima de 120 reais o preço da saca, o que acabou tendo uma rentabilidade muito Pagou boa. a conta, né? Pagou a conta e sobrou inclusive para fazer CAPEX e para Uhum. conseguir tocar esses próximos meses. Sim, perfeito. E agora a gente já tem um desenho melhor da safrinha de milho também, né? Perfeito. Dá uma visão geral pro pessoal. O grande problema, Gustavo, que todo mundo tinha medo no passado da safrinha de milho, né, era a questão que o atraso na janela de plantio da safra acarretasse num atraso de plantio da safrinha de milho, de algodão também, né, Uhum. e que isso acarretasse uma dificuldade climática mais no meio do ano, onde a gente vê um corte de chuvas, né, nas regiões produtoras e também algumas regiões geadas e clima um pouco mais adverso. Mas de fato o que a gente viu foi que os meses do ano, os primeiros meses do ano, vieram muito bem de produção. Choveu bastante e a safrinha de milho aí fechou com praticamente 100 milhões de toneladas, a safra geral de milho praticamente 120, uma safra muito boa de produção e de fato os produtores também são bastante beneficiados por essa Sim. safra grande esse ano. Sim, o que a gente gosta de comentar aqui na visão da gestão sobre a safrinha de milho, sobre a commodity milho, vamos falar assim, é que ela é muito mais importante do ponto de vista como matéria-prima do que como geradora de caixa para o produtor. Sim. Né? Então, na perspectiva que a gente está vendo, Estados Unidos bem, Brasil produzindo bem, você não está vendo nenhum movimento de alta superlativo do preço. Né? Então, isso acaba ajudando quem consome o milho, né? Então, Sim. as indústrias de etanol de milho, né? Os confinadores, a indústria alimentícia. Então, a gente está vendo empresas de balanço de capital aberto, né, reportando bons números, né? Perfeito. Então, acho que a gente até teve recentemente uma reunião com um pessoal de cooperativa que produz frango, suíno e tudo mais, e ele falando que o ano da proteína está sendo muito bom, né? Então, eu acho que esse é o ponto de atenção do milho, né? A gente não quer ver o produtor, claro, quer ver ele ganhando dinheiro, mas onde que ele vai ganhar dinheiro mesmo é na soja, é no algodão. O milho vem muito com uma visão agronômica, né? Rotatividade ali de culturas, mas ele é muito mais importante no ponto de vista de
compra, né? De quem compra, de quem consome o milho aqui do Perfeito. nosso lado, né? Acho que esse ponto até, Gustavo, que você comentou desses outros setores, né, da economia do agro, bastante importante porque nossos fundos são bastante diversificados setores. Então, quando a gente olha produtor rural, tem uma parcela importante da nossa carteira, mas tem diversos outros setores. Então, a gente olha o ano do suíno, o ano do frango, estão sendo anos espetaculares. Acho que a geração de caixa é a melhor nos últimos 4 ou 5 anos, né? É bastante importante pontuar que essa diversificação setorial do fundo dá um conforto que quando um setor está um pouco mais para cima, outro vai estar um pouco mais para baixo, e na média a gente vai estar E é natural isso, né? A gente está falando de natural. commodity, né? E até aproveitando esse gancho rapidinho aqui, contextualiza um pouquinho talvez o setor de açúcar e etanol, né? Que é um outro setor bem presente aqui nos nossos fundos. Justamente, acho que a gente vende dos 2 últimos anos, os preços internacionais do açúcar, né, foram os mais altos nos últimos 15, 16 anos. Então, as usinas que produzem açúcar estão assim na sua capacidade máxima de produção, gerando muito caixa e com fixações para mais 1, 2 safras que pegaram, né, esse preço mais alto do açúcar no mercado internacional. Principalmente por uma demanda muito forte e também por uma oferta, principalmente do setor asiático, ali, Índia, Tailândia, né? Com regimes de chuva muito abaixo da média, que praticamente quebrou a produção de açúcar, enquanto o Brasil produzia muito bem. Então, para as nossas usinas, a gente vê um cenário extremamente favorável para esse ano e ainda para o próximo a gente consegue ter um desenho muito bom. Eu acho que é importante, em resumo aqui, 23, 24, que foi a safra que encerrou em março 24 agora, foi um ano espetacular de preço e de produção. Perfeito. Né? Centro-Sul, 650 milhões mais ou menos de toneladas, né, de cana-de-açúcar. Para 24, 25, que é a safra atual que a gente está rodando, né? Inclusive a gente visitou bastante usina, né? Eu acho que é legal contextualizar o pessoal que a gente vai acompanhar no momento da colheita, né? Março, abril, rodamos Mato Grosso, Matopiba, visitando colheita de soja, a gente acompanha o calendário agrícola de cada cultura. Julho, agora começando a acompanhar as usinas. E a gente está num déficit hídrico agora, né? Principalmente aqui no Centro-Sul. Estão tentando entender até onde que isso impacta a cana em termos de produção. Não vai ser o recorde que foi o ano passado, 650 no Centro-Sul, mas ainda está flertando ali com 600, 590, 600, 610 milhões de toneladas. É uma produção grande, né? Que é uma produção boa. Pensar que há 3 anos atrás, mais ou menos, foi 520 milhões de toneladas. Então ainda tem bastante produção, né? Os preços, como você falou, a fixação, quando o Gabriel fala, é como que a usina consegue travar os preços no mercado futuro. Né? Então as usinas com boa gestão conseguiram avançar nessa fixação, então ainda deve ser um ano bom, né? E um ponto importante também, acho que pode contextualizar aqui, é insumos, preço de fertilizante, de defensivos, né? Dá um contexto geral aí para o pessoal. Sim, acho que rapidamente, só para contextualizar todo mundo, a gente vem de um mercado bastante volátil, desde o ano de 22, né, com a guerra da Rússia e Ucrânia, todo mundo lembra bastante desse ponto, e que os preços no ano de 2022 até o ano de 2023 cresceram, né? Subiram muito, inflacionaram muito. Foi bastante volátil, muitas empresas acabaram fazendo estoque com preço muito alto e quando o preço começa a cair, muitas dessas empresas começaram a queimar um pouco desse estoque no mercado com prejuízo ou tentando, dependendo do poder de barganha de cada empresa, devolver para as indústrias, né, e químicas esse produto, esse insumo. Então, o primeiro ponto que a gente viu, uma grande dificuldade de margem, de fazer margem, mas a gente viu, ainda assim, empresas que conseguiram gerenciar esse ponto. E segundo, os produtores rurais, Gustavo, que a gente falou no começo aqui da nossa conversa, que começaram a fazer certa especulação com o preço da soja, voltar aqueles 170, 180 reais a saca da soja, acabaram postergando algumas entregas para as revendas, cooperativas. Então a gente viu um fluxo de caixa um pouco mais alongado. O que a gente gosta de ver? Uma empresa que tenha governança, né, para poder lidar com margens mais baixas e poder de barganha com as indústrias químicas e consiga também ter esse poder de barganha com as indústrias para renegociar prazo. Então a gente viu bastante isso no mercado, né? Sim. Então, vamos lá. Em termos de insumo, para o produtor, os insumos caíram de maneira geral. A relação de troca, né? Quantas toneladas de milho ou sacas de soja ou de milho eu preciso para comprar X toneladas de fertilizante, tudo mais, de insumos, ela estava boa, né? Até um mês e meio atrás, talvez antes dessa última estilingada do dólar. Teve um momento bem interessante, então muitos produtores que a gente, né, sabe que tem gestão, governança aqui, aproveitaram para fazer as fixações. Já foram as compras, né? E já vendo,
travo minha margem, que é o importante. Isso a gente bate muito aqui na hora de analisar produtor e, enfim, usinas, agroindústria de maneira geral, como é que é a política de fixação, né? Não quero ter a bola de cristal ali para acertar o melhor momento, quero travar. A gente ouviu de um produtor que foi bem interessante, Gustavo, não tiro 10, eu quero passar de ano todo ano. E é isso que a gente tenta... Ele busca a margem, né? Busca a margem, né? Então, para o produtor, ok, até 1 mês e meio atrás estava uma relação boa, ainda está, mas piorou, né? A relação de troca, né? Mas assim, no mercado que você está falando de cooperativas e revendas, que é o ponto de atenção, né? Estavam muito estocadas, estoques a preços altos, tiveram que renegociar com os fornecedores e é um momento de atenção porque também elas são, entre aspas, mini bancos, né? Elas fazem crédito com o produtor dela. Então, eu acho que o grande ponto de atenção desse setor é como é que está a qualidade e a carteira de crédito, né? Se elas estão recebendo, como é que isso pressiona ou não o fluxo de caixa que você estava falando. Né? E até um ponto, Gustavo, que a gente gosta de comentar com os nossos investidores, o tipo de devedor que a gente trabalha e a gente gosta de trabalhar são aqueles devedores que têm boa bancabilidade. O que isso significa, pessoal? Que a gente tem aqueles devedores que têm bancos de relacionamento no seu dia a dia. Porque numa situação de estresse, que eu preciso alongar meu fluxo de caixa, que eu preciso pedir algum socorro, né, algum dinheiro pontual, isso acontece no mercado de crédito em geral. No agro, né? No agro e qualquer outro setor, esse tipo de banco de relacionamento vai sustentar a empresa, vai abraçar a empresa. Então, dentro dos nossos comitês de crédito, esse ponto é bastante importante, bastante a gente fala assim, se a gente fazer uma operação de 4, 5 anos como produtor ou como agroindústria, como é agro, indústria a céu aberto, naturalmente um ano vai ser ou um problema climático ou uma questão de preço. É natural isso acontecer, né? O que a gente não quer é estar exposto num produtor que talvez não consiga pedalar, o produtor, quando eu falo mesma empresa, né? Pedalar, jogar para frente as suas... Né, e o que acontece no mercado, natural, né? É natural uma renegociação, é natural que se entenda que alguns tipos de problema não são problemas intrínsecos da empresa, às vezes são coisas que vêm de uma intempérie climática, enfim, de algum outro problema. Acho que por último aqui, para encerrar, né, ou se deixar o bate-papo aqui vai longe. Vai longe. Eu acho que é importante contextualizar que os fundos, né, da XP estão totalmente adimplentes, né, a gente não tem nenhum problema de estresse, de atraso, né, inclusive a gente tinha assim, uma RJ do ano passado da Acho que até, Gustavo, comenta um pouquinho, acho que vale dar uma pincelada mais detalhada da Estéreo, porque foi um ponto até, acho que um caso de sucesso nosso, o famoso do limão uma limonada, né? Perfeito. Enfim, a gente tinha um bom nível de relacionamento, e a empresa entrou em RJ ano passado, e dado o perfil de garantias que a gente tinha, né? Você tem terra, tal, não, a gente, a alienação fiduciária da soqueira da cana, né? Que no final do dia me dava direito aos subprodutos, né? A gente conseguiu um nível de renegociação muito bom, né? E agora no mês de julho, acabou sendo liquidada integralmente a operação sem nenhum tipo de perda para os fundos da XP. Sem haircut, né? Sem desconto. Nem dos juros, nem do principal. A gente manteve os juros da operação pós a EJ no mesmo nível de taxa que tinha feito a operação lá atrás no CRA. Que é o que o pessoal fala muitas vezes, já o haircut implícito. Mas enfim, aí já fica muito técnico, né? Mas enfim, é isso. Então os fundos continuam adimplentes, a gente continua reciclando a carteira, fazendo negócio. O pessoal vai ver nas lâminas de julho novas operações entrando, justamente naquela estratégia de diversificação, né? Pega um pouquinho da operação que a gente tem, vende no mercado secundário, recicla um pouco, traz novas operações, dilui um pouco mais o nosso portfólio e justamente na busca. Então a gente não para, tá? Segundo semestre agora, de agosto para frente, está cheio. A gestão bastante ativa, né? Bastante ativa, já estamos cheios de visita para fazer, inclusive hoje mesmo aqui, né? A gente estava com um produtor, de manhãzinha e agora no almoço uma cooperativa também. Então é isso, tá, pessoal? E para mais informações, tem nossos canais de RI. Agradeço muito pela ajuda de vocês e pela confiança dos investidores. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.